e que pode, então, sendo gerado, então, de forma violenta e repetida, pode ocasionar o bullying dentro da universidade. A Unipar, ela sempre aderiu ao trote solidário, né? Aqui essas práticas não acontecem, mas a gente vê pelos noticiários muita coisa que acontece no país inteiro, trotes realmente muito violentos. O que você tem aí como experiência dessas pesquisas que você fez com relação a esses trotes? O que mais acontece, Thaís? O que mais acontece são os trotes violentos, né? No país inteiro. Aqui nós temos Aqui na Unipar é proibido o trote violento, é muito bem especificado isso na universidade inteira, mas o que é apontado na internet, na televisão, é que os trotes hoje em dia assumiram uma proporção muito violenta, né, e com consequências agravantes para a vida inteira do indivíduo, não só para aquele momento em que o trote acontece. Então, a nossa ideia então é caracterizar o trote enquanto uma forma violenta, que participa desse ritual de iniciação na universidade e que então, com uma forma violenta, pode acarretar o bullying durante o processo inteiro de passagem, de né? passagem. O curioso de formação. do trote é que em muitos contextos o trote é uma brincadeira e é caracterizado assim, né? Em muitos contextos, em muitas instituições. E é preocupante isso, Jorge, porque a pessoa está entrando para a graduação, que é o local que ela vai se formar profissionalmente para exercer uma profissão para o resto da vida. Não seria um momento de maturidade? Aqui está a questão social e cultural que a Thaís estava comentando. O curioso da nossa pesquisa, inicialmente, ela vai ser uma pesquisa bibliográfica para justamente entender essa tua pergunta. Porque, culturalmente, nós temos os famosos ritos de passagem. Rituais que marcam a transição de um estado a outro. Como, por exemplo, o Réveillon, né? O batismo, né? A noite, o casamento, a noite de Réveillon, que são situações, comemorações em que marcam algum simbolismo, algum ritual, né? Que passam. No caso da adolescência, nessa fase, a passagem do ensino médio para o ensino superior é associada à maturidade do adolescente. É quando ele pode começar a dirigir, ele se denomina autônomo. Então, para marcar essa passagem, existem vários rituais, muito curiosos também. Esse do trote universitário é apenas um desses rituais de passagem. Existem outros. Existem outros. Agora, esse ritual de passagem, que é o trote, né, em universidades, em muitas situações, até pelo próprio contexto, é visto como uma brincadeira, como brincar. E o que nos chama a atenção, né, Thaís, é que até que ponto é realmente uma brincadeira ou se manifesta aí o fenômeno da agressão psicológica ou o bullying. E a intenção desse projeto, vocês pretendem divulgar ele, porque ele vai até julho do ano que vem, né? E vocês pretendem divulgar ele em escolas, fazer algum trabalho nesse sentido, ou é um projeto interno mesmo? Inicialmente, nós projetamos uma pesquisa bibliográfica de investigação do fenômeno, né, e entendimento da situação. A intenção nossa é que peçamos uma prorrogação desse projeto e aí entremos, né, com outros tipos de pesquisa. Né? De pesquisa. Como é de pesquisa, não podemos fazer ações. Ah, entendi. Né, porque aí se caracterizava como um projeto de extensão. Ah, né? certo. O que nós podemos fazer é entrevistas, né, em contextos universitários. Tudo para enriquecer escolas. a pesquisa de vocês. Para entender o fenômeno. Né, porque a pesquisa, então, está vinculada ao maior esclarecimento. O que nós podemos fazer e iremos é divulgar os resultados dessa pesquisa. Né, a que conclusões nós chegamos tomando contato com o fenômeno. Por que te interessou fazer sobre bullying, Thaís? A disseminação aí desse tema, falar tanto sobre ele, ou dentro da universidade mesmo existiu algum conteúdo, vocês trabalharam alguma coisa em sala de aula a respeito e te interessou? Como é que foi? Não, na verdade foi uma coisa que sempre me instigou muito, né? Porque desde a época em que eu estava na escola era uma coisa muito observada. Ah, e você disse até que você sofreu bullying. Inclusive, né? Então, como é uma coisa que acontece muito e as pessoas não dão muito valor para isso, eu acredito que seja uma coisa muito relevante, que precisa ser discutida mais na sociedade. Então, eu fiquei fascinada pelo assunto e realmente quero propagar esse conhecimento. E quais são as características desse projeto de pesquisa? O que ele tem em seu conteúdo? O que vocês apresentam ali?
Olha, inicialmente nós vamos fazer uma pesquisa dos rituais de passagem, de iniciação, que marcam essa passagem, né, de um estado de infantilidade para um estado de pretensa maturidade. E em buscar nesses rituais que são sociais e culturais uma similaridade com o que acontece atualmente com o trote. Então, inicialmente, nós queremos caracterizar o trote universitário como um fenômeno ligado a esse ritual de passagem. Então, quanto mais nós entendemos o que significa esse ritual de passagem e como eles se manifestam como comportamentos entre os jovens, isso abre para nós percebermos em que rituais se manifesta a agressão. Aí entra a segunda parte, o segundo objetivo nosso, que é verificarmos e esclarecermos que o trote não é uma coisa simples, assim, uma brincadeira, porque passou no vestibular, então vamos raspar o cabelo, ou jogar ovo, ou farinha, e principalmente em quem se faz isso. Então, um outro momento da nossa pesquisa é identificar que a nossa sociedade possui características específicas que levam em caminho a esse fenômeno. Então, por isso que é interessante a pesquisa do bullying, porque ela não se fecha no bullying só. Ela abre para uma série de questões muito importantes, como a questão do respeito do outro, como a questão macro-social. Questões sociais mesmo, né? Nós vivemos em uma sociedade que o outro, o diferente, não é respeitado, o diferente tem vários níveis de agressão e de violência. O bullying é só um deles. Existem muitos outros, né? Como o preconceito, o estigma e a exclusão, a marginalização como uma das últimas formas. Então, dentro desses comportamentos sociais todos, né, excludentes, agressivos, com relação ao diferente, né, a classe social, ligado à classe social, existem estilos. Então, essas classificações sociais, né, do pobre, do negro, sabe, do marginalizado, do feio, tudo isso, a sociedade faz essa situação e isso acaba se manifestando no bullying. Então, o bullying é uma pontinha do iceberg em se tratando, né, das questões sociais de agressão e de violência. O ser humano, em qualquer fase da vida, a gente precisa ser aceito, né? Em qualquer lugar que a gente está, nós necessitamos isso, né? Sermos aceitos pelos outros, né? E quando isso não acontece... O reconhecimento mútuo e recíproco é uma necessidade de todo humano. Né? E aí entra no caso, quem passa por esse sofrimento do bullying, falta o reconhecimento do que esse sujeito é. Né? E é nesses casos que precisa o acompanhamento. E é muito difícil, né, para a pessoa que vai entrar na universidade, de repente não quer participar do trote, mas acha que se não participar vai ser excluído pelo grupo. Sim. Precisa ser inserido nesse grupo, porque ali vai estar. Deve ser bem difícil mesmo, deve passar muitas coisas pela cabeça, né? Porque entra a questão da liberdade, né? Até que ponto é um dos casos que nós vamos... Porque o nosso referencial teórico é muito existencial, né? De percebermos a liberdade. Então, até que ponto realmente um universitário, né, que está ingressando, né? A própria expressão calouro, né, marca. Nós, na instituição, não temos essa marca tão pesada entre os nossos estudantes. Mas em outras situações, sim, a palavra calouro marca um ano inteiro. Né? Não marca só um início. E marca de diversas formas. Né? Então, até que ponto a pessoa tem preservado a sua liberdade, a sua dignidade, né? A sua escolha diante disso, diante dos outros, que são preceitos básicos do relacionamento. Eu acho excepcional, Thaís, a profissão do psicólogo, porque ele cabe em qualquer lugar. Existe um ser humano, cabe a profissão do psicólogo para estar atuando. Jorge, nós temos um serviço que é o CPA aqui na universidade. Como que funciona ele para as pessoas em casa que precisarem de atendimento psicológico? Então, você tinha me perguntado sobre o acompanhamento, né, de diversas situações. A universidade tem a Clínica Escola de Psicologia, Centro de Psicologia Aplicada. É um serviço institucional acompanhado por professores e estagiários do 4º e do 5º anos de psicologia. Né? É um serviço aberto à comunidade, à população. Gratuito. Em muitos casos gratuito, existe uma triagem, e basta a população procurar, se cadastrar e é feito o acompanhamento. É feita uma triagem dos casos e o acompanhamento dos estagiários supervisionados pelos alunos. Basta entrar em contato com a universidade, 3621-2828,
e peça para falar com o CPA, a clínica de psicologia, e lá será feito o cadastro e o acompanhamento posterior. Então, todos bem atendidos, né? E existe, então, isso à população de forma aberta a todos. Muito obrigada pela participação de vocês, muito contributivo as características que vocês mencionaram aqui hoje do bullying. Obrigada. Obrigado a vocês. E o Vunipar termina aqui com um alerta importante. Acompanhe as relações dos seus filhos, dedique mais tempo à educação deles. O diálogo e uma vida de princípios cristãos ainda são importantes armas contra vários males que atingem a nossa sociedade. Até o próximo Via. Tchau.